toda mãe, durante a educação dos filhos, já se sentiu culpada, já se questionou se estava fazendo a coisa certa, andando pelo caminho certo, principalmente quando as coisas não saíram da maneira planejada ou quando o filho fez algo que desagradou. E é sobre isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje, sobre o sentimento de culpa. Então, antes de começar o vídeo de hoje, eu gostaria de dar um recadinho. Por favor, não deixe de se inscrever aqui no meu canal e ativar o sininho das notificações, assim você será avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Não esqueça também de deixar o like aqui no vídeo e me acompanhar lá no Instagram. Lá no Instagram eu compartilho bastante conteúdo relevante sobre a educação dos filhos, sobre a educação parental, o filho adolescente principalmente, mas também falo um pouco sobre os pequenos e eu compartilho muitas novidades lá no Instagram. Então vamos ao assunto do vídeo de hoje, que é esse sentimento de culpa que assombra todas nós mães de filhos pequenos, adolescentes, tanto faz, é só alguma coisa sair um pouco dos trilhos e a gente já começa a se questionar se a maneira como estamos educando os nossos filhos é realmente a maneira certa. Bom, de fato não existe receita de bolo aí, né? A gente não aprende a ser mãe antes da coisa acontecer, a gente vai aprendendo aí junto no caminho e junto com os filhos, na convivência diária e na tentativa. E além de toda essa culpa que a gente carrega quando as coisas não saem como planejado, a gente também carrega muitas coisas nas costas, a gente está sempre sobrecarregada. É o trabalho, a vida profissional, né, os afazeres domésticos, o filho ou os filhos. E isso fica muito mais aflorado na gente quando nós temos mais de um filho, porque a gente acaba se questionando se está dando muita atenção para o filho e está deixando o outro de lado e precisa estar sempre tentando equilibrar aí para que todo mundo fique bem. Mas a gente também precisa ficar bem com nós mesmas. Quando a gente não tá bem, quando a gente não tá legal, a gente não consegue se doar pro outro. Em vários momentos, na sua relação com o seu filho, na sua tarefa como educadora e cuidadora do seu filho, você vai errar. E você vai errar tentando acertar. Você vai tomar alguns caminhos que às vezes você vai ver lá na frente que não foi um caminho tão legal. Às vezes o seu filho vai fazer alguma coisa e você vai se questionar onde foi que você errou, se você não ensinou as coisas da maneira como deveria, como poderia, ou de repente se você tivesse dedicado mais tempo, se você tivesse prestado atenção. É importante que você não se agarre muito a essas questões que já aconteceram, que não tem como mudar. As coisas já foram, o tempo já passou, você fez aquilo que você podia naquele momento, dentro daquilo que você entendia e dentro das suas limitações. E tá tudo bem, não tem problema. O importante é que você reavalie esses momentos, é que você reavalie onde foi que você errou, o que é que você pode fazer melhor, onde você pode se desenvolver, o que é que você não está fazendo, mas que se você fizesse, de repente traria aquele resultado que você tanto espera, quais habilidades você pode desenvolver para conseguir ajudar o seu filho naquilo que ele precisa. O que você precisa fazer é tirar o foco do passado e o foco do problema. O foco do passado porque aquilo já passou, não tem como resolver, e o foco do problema porque se você mantém o foco no problema você não encontra uma solução, você fica presa àquela armadilha do problema e você precisa focar na solução, você precisa encontrar uma solução para ele. Então quando você começa a pensar de uma outra maneira, fica mais fácil de você ressignificar aquilo que aconteceu e buscar uma outra maneira de conduzir a situação ou de lidar com, seja um comportamento, algo que seu filho tenha feito de errado ou até essa cobrança tão grande que você faz em você o tempo todo. Essa questão da culpa, ela também vem muito relacionada com a maneira como nós fomos educadas. E muitas vezes nós não tivemos tantas informações, os nossos pais não eram tão abertos, eram pessoas um pouco mais fechadas. Muitas vezes nós ainda temos feridas que carregamos, porque todos nós temos feridas abertas e que precisam ser cicatrizadas, e tá tudo bem, não tem problema. Mas é importante que você esteja consciente disso também e você procure se desenvolver e procure sempre se ajudar. Procurar uma ajuda profissional, uma psicoterapia, por exemplo, que pode te ajudar aí nessas questões dos traumas que você carrega. Essas feridas, elas vão sim refletir na maneira como você educa o seu filho. E muitas vezes nós fazemos as coisas no automático, nós não estamos prestando atenção nos nossos comportamentos e o quanto aquilo está interferindo no desenvolvimento do nosso filho. Porque pra gente já é tão fácil e tão prático fazer aquilo da maneira como a gente sempre fez, que é muito difícil a gente conseguir implementar um novo comportamento. Então a atenção plena para a maneira como a gente reage nas situações e para a maneira como a gente fala, ela também é muito importante. Um exemplo que eu gosto muito de trazer, assim, o filho conta uma mentira e, meu Deus, aquilo é o fim do mundo, a mãe explode, a mãe briga com o filho, porque você não pode mentir, porque mentir é feio, enfim.
todos os motivos que nós já conhecemos. Mas aí, às vezes, você recebe um telefonema, ou então você acorda num dia que você só não tá muito bem, você tá com dor de cabeça, não quer trabalhar, você liga pro trabalho e fala pro chefe que você passou mal a noite inteira e que hoje você não vai trabalhar. Ou então uma amiga liga te convidando pra sair, você inventa uma desculpa. O seu filho tá vendo que você tá fazendo aquilo. E aí ele faz o quê? Ele, baseado na maneira como você se comporta, ele vai se comportar da mesma maneira, porque nós somos exemplos para os nossos filhos. E aí você fala uma coisa, mas o seu comportamento não condiz com aquilo que você está falando. Então é importante que você reflita isso também, como a maneira como eu me comporto e aquilo que eu falo são coerentes, porque precisa ser coerente. Uma coisa tem que andar junto com a outra. É com os exemplos que nós ensinamos os nossos filhos, não é com aquilo que a gente fala apenas. Eles vão ouvir aquilo que a gente está falando, mas vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro. O que vai ficar marcado, vai ficar registrado na memória deles é a maneira como nós lidamos com as situações. E quando eles estiverem em uma situação similar, ele vai sempre buscar na mente dele como é que a minha mãe agiria num momento assim. E ele vai agir da mesma maneira, porque foi isso que ele aprendeu. Foi isso que ele aprendeu observando. Existem várias maneiras da gente lidar com a culpa e com esses sentimentos que nos assombram em relação à maneira como nós educamos os nossos filhos. Como eu falei, aqui não tem uma receitinha de bolo, não existe uma fórmula certa que a gente vai pegar essa fórmula e ela vai dar certo em todas as famílias. Não, não é assim, porque cada indivíduo tem as suas limitações, tem as suas necessidades, as suas características. Então é importante que você também consiga identificá-las e dentro dessas identificações você tentar sempre implementar uma maneira melhor de lidar com as coisas na sua casa. Então se você tenta hoje da maneira A e a maneira A não dá certo, amanhã você tenta da maneira B e assim você vai encaixando as coisas e vai fazendo com que as coisas melhorem e que o seu filho se desenvolva, mude o comportamento e você também consiga mudar certos sentimentos dentro de você. Nós carregamos muitas coisas que nos machucam, às vezes nós não aprendemos muitas coisas, às vezes a gente não aprende nem a como demonstrar um carinho, como dizer pro filho que ama, mas isso não pode ser um impedimento para uma relação proveitosa, para uma relação harmônica e uma relação com conexão. Se você sabe que você tem aquele comportamento que te limita, tem que mudar aquele comportamento, porque só a tomada de consciência, ela não resolve. A tomada de consciência ela é o primeiro passo, ela é muito importante. Mas depois dessa tomada de consciência, o que você de fato vai fazer? Quais são os recursos que você vai utilizar para implementar um novo comportamento? Quem pode te ajudar a implementar esse comportamento? Você pode ter a ajuda de alguém ou ela parte só de você? De repente seu companheiro é uma pessoa um pouco mais carinhosa, uma pessoa mais amorosa, ele pode te ajudar. E aí você começa a perceber, existem várias ferramentas que nós podemos usar, existem vários vídeos falando sobre isso, existem livros que podem ser lidos. Tudo vai depender do seu grau de comprometimento em promover esse novo comportamento, em promover essa mudança de comportamento que é tão importante para você e para o seu filho, para a relação de vocês poder florescer. Muitas vezes nós achamos que as dificuldades de relações é sempre culpa dos nossos filhos. E aí a gente esquece que eles não têm tanto entendimento como nós temos em relação às coisas e que eles precisam de direcionamento. Então, de repente, a maneira como ele foi direcionado até o momento presente não tenha sido a melhor maneira. Não necessariamente foi a maneira errada, mas pode não ter sido a melhor maneira. Foi a melhor maneira dentro das ferramentas que você tinha no momento, dentro do conhecimento que você tinha, mas a gente pode sempre melhorar, sempre buscar ser uma mãe melhor. E essa tomada de consciência, eu quero ser uma mãe melhor, ela é muito importante. Então busque isso constantemente, busque essa evolução e essa conexão e essa harmonia com o seu filho. Parem de bater de frente, vocês não vão chegar a lugar nenhum. É o momento da gente começar a olhar para os nossos filhos com o coração aberto e acolher o nosso filho da maneira como ele é e não da maneira como nós queríamos que eles fossem. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir aqui embaixo, se inscreve no meu canal e eu te vejo no próximo vídeo.